hoje o programa está muito bom e eu vou mostrar para vocês agora quais são os principais destaques de hoje. Saiba o que é a educação neuroconsciente com a biomédica Thelma Abraão. Quadrilha do Pix que age na região vira alvo da polícia. Osasquense vítima de violência doméstica pede que outras mulheres denunciem seus agressores. Empresários que falaram em golpe viram alvo da Polícia Federal. Para cientista político, sabatina com Bolsonaro foi perda de tempo. Tudo isso e muito mais a partir de agora nos Sintonizados. E hoje temos um primeiro quadro diferente. Qual é, Evandro? Entrevista do dia. Entrevista do dia com um tema muito importante, viu? Que é a educação neuroconsciente com a especialista. Ela é educadora neuroconsciente Thelma Abraão, formada em biomedicina e autora dos livros Pais que Evoluem e Educar é um Ato de Amor, mas também é ciência. Ela já está pronta online com a gente. Tudo bem, Thelma? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. É uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo espaço. Honra é nossa recebê-la. E vamos entender um pouquinho, né? Educação neuroconsciente. Explica pra gente o que é. Essa é uma dúvida frequente. Bom, educação neuroconsciente é um termo que eu cunhei para nomear uma forma de educar que considera a nossa biologia humana. O que acontece? A criança, o filhote, né, de um mamífero da nossa espécie, nasce com um cérebro extremamente imaturo. E quando a gente não compreende, né, que uma criança ainda não é capaz de pensar, raciocinar, tomar decisões lógicas como um adulto, a gente acaba olhando para o comportamento infantil com um olhar julgador, com um olhar crítico, né, achando que essa criança está agindo para atacar o pai, está agindo porque é terrível. E isso é a origem da violência contra a criança, né? Você não está me obedecendo, você não está fazendo o que eu mando. Então, os pais, eles acham que essa criança tem capacidade cognitiva de pensar, raciocinar e tomar decisões, assim como o adulto. E não é verdade. Então, como a gente nasce com o cérebro imaturo e ele só termina de amadurecer por volta dos 25 anos de idade, é fundamental que os pais compreendam que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não tem condição ainda de, por exemplo, armar um plano lógico contra o papai e a mamãe. Nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para atacar o papai e a mamãe. Então, você vê a importância da gente compreender as fases do desenvolvimento infantil, né? Eu falo, pai e mãe não precisa ser um neurocientista, não precisa ser um especialista em neurociências, mas o básico a gente precisa sim compreender. Então, a educação neuroconsciente nasceu para levar esse conhecimento que vem da neurociência, mas de uma forma simples, por uma linguagem simples que os pais possam compreender e aplicar em casa com seus filhos também. Eu tenho uma amiga, ela agora é mãe de 3, mas a primeira gestação dela foi de gêmeos. E a gente se encontrou, e eles arteiros, né? E ela calma, e eu falei, nossa, Pamela, né? Você consegue manter essa calma? Ela falou assim, eu não posso exigir dos meus filhos atitudes de adultos, uma vez que eles são crianças. Então, se o comportamento deles está dentro do que uma criança faz, eu não vou ficar brigando ou reprimindo ou chamando atenção. Olha E eu só, guardei isso. E é mais ou menos essa consciência, né? Tem. É o que eu ensino, né, para as pessoas, os meus leitores, os meus seguidores, porque quando a gente gerencia a nossa expectativa em relação ao comportamento infantil, também diminui a nossa frustração como pai, né? Porque se você espera que uma criança de 3 anos, por exemplo, fique sentadinha num sofá, que ela siga todos os seus comandos, né, da primeira vez, você está esperando dela algo que ela não tem condição ainda de, um comportamento que ela não tem condição de ter. E quando você espera um comportamento que ela não tem condição de ter, você vai cobrar que ela tenha, você vai achar que ela é um problema, você pode acabar reagindo, né, botando ela de castigo, agredindo, batendo, sendo que a criança, na verdade, ela está na fase natural do desenvolvimento humano, né? E o que ela precisa? Ela precisa de direcionamento, ela precisa de paciência, ela precisa de educação emocional, ela precisa de um pai e mãe calmo para poder guiá-la e direcioná-la conforme as dificuldades vão se apresentando. Então, é importante também os pais entenderem que eles precisam se olhar. Puxa vida, por que eu estou com tanta raiva? Por que eu estou tão nervosa? Explodindo com uma criança, né, que na verdade precisa de mim.
Uhum. Então, é uma mudança que precisa começar nos pais, né? Perfeito, muito bacana. Você tem o livro Pais que Evoluem. Fala um pouquinho sobre ele. Esse é o meu primeiro livro, onde eu conto a minha jornada pessoal mesmo, de transformação, quando eu ainda era uma mãe que não entendia o comportamento Você tem quantos infantil. filhos? Tenho dois, né? Dois. Uma menina de 6 e um menino de 8. E assim, os dois faziam birra na mesma hora, porque os dois eram pequenos. Então eu ia pro shopping, os dois se jogavam no chão ao mesmo tempo. Eu falava, meu Deus, que vergonha, o que que eu faço agora? Ninguém me ensinou o que que eu faço nessa hora. Então, eu já fui aquela mãe desesperada que não sabia o que fazer, né? E tudo isso, na verdade, começou com os estudos, né? Buscando conhecimento para educar, para ser uma mãe melhor. Então, desculpa, qual foi a pergunta inicial que você fez que eu me perdi agora? Para Quer você contar a falar um história? pouquinho Ah, do sobre o livro. livro Pais que É, Evoluem. isso. Então, nesse livro, eu conto como que foi essa transformação, tudo que eu aprendi. Qual que é o conhecimento que a gente precisa ter e autoconhecimento que a gente precisa buscar, e tudo baseado em ciência também, para a gente mudar os nossos padrões aprendidos lá atrás, né? Mudar o nosso mindset, a forma com que a gente olha para a vida, o que a gente espera dos nossos filhos, não jogar as nossas frustrações nas crianças. Então, esse meu primeiro livro é muito sobre nós, A, sobre os a pais, sua sobre experiência revisitar também, né? isso. Né? Mas eu falo muito assim, cada pessoa lê e se identifica porque é sobre a sua história, sobre a sua infância, a importância da sua infância na sua jornada como mãe. Então é um convite para você voltar lá atrás, olhar para tudo de novo e ressignificar a sua forma de reagir, de lidar com seu filho, a sua forma de sentir, né? Nós viemos de gerações que a gente não podia sentir raiva, não podia chorar, não é? Olha esse choro. Para de chorar, menino, fica quieto. Então, é um Verdade. desafio, né? Opa, é um desafio. E que bacana que você consegue ajudar outros pais, né? Com esse livro que você comentou que é o seu primeiro livro. E aí eu venho para essa outra pergunta. Você mora nos Estados Unidos, mas está no Brasil para lançar esse outro livro, esse seu novo trabalho, que é Educar é um ato de amor, mas também é ciência. O que que você fala nesse segundo livro? Esse livro ele já é um segundo passo dessa jornada, que é realmente a neurociência por trás dos comportamentos, dos relacionamentos entre pais e filhos, né? Então, eu trago um conhecimento científico traduzido para uma linguagem que qualquer pessoa possa compreender, tanto pais quanto professores, mesmo que você seja um leigo no assunto, fala, nossa, eu nunca li nada sobre neurociências, esse livro você vai conseguir entender o comportamento infantil, você vai conseguir entender a sua própria reação, por que eu explodo com meu filho, por que eu grito, por que eu me sinto estressada, cansada, por que é tão exaustivo. Então, a resposta de grande parte do nosso comportamento está na forma, né, com que o nosso cérebro reage ao meio, com a forma com que ele percebe as nossas relações, e esse entendimento traz muito mais leveza, né, e harmonia para as relações parentais. Uhum, perfeito. E aí, eu dei uma olhadinha aqui, né? Você influencia pessoas do meio artístico, como a Sabrina Sato, Andressa Suíta, Débora Seco, Tata Cossielo, entre outras celebridades. Como que é isso para você? Veio de uma forma natural? Conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Independente de quem seja, né? As dificuldades elas existem para todo mundo. É claro que para mim é uma honra imensa poder ter esse alcance, mas nós somos todas mães, né? Todos O seu sentimos, temos olhar é desafios. como mãe ajudando outras mães, né? Exatamente, Mas, exatamente. mas A não deixa de alegria ser um que são reconhecimento, né? Porque elas acabam também falando de você para outras mães. Então, é um reconhecimento, acho que pessoas. pessoal muito bacana, né? Muito bom. E também muita responsabilidade, né? Porque você está ali alcançando milhares de famílias. Mas o meu objetivo é realmente esse. Então, eu fico muito feliz e honrada porque eu quero realmente alcançar o máximo de pessoas que eu puder. Porque uma educação respeitosa, empática, neuroconsciente é o que vai mudar realmente a sociedade, o mundo, né? O mundo, ele não é violento à toa. A violência começa em casa, dentro da família, né? Com pais batendo nos filhos, com pais desrespeitando os filhos. A criança aprende isso dentro de casa, replica isso no mundo, lá na escola, mais tarde no casamento, no trabalho. Sim. Então, é um conhecimento muito necessário para que a gente possa ter relações mais harmoniosas e pacíficas, né?
na Com sociedade. certeza. Tem um início, né? Não é do nada. Às vezes as pessoas falam de. A gente comentou ontem no programa de homens violentos, e a gente fala, mas às vezes vem da educação. Tem que ter um estudo muito mais amplo, né, para identificar o porquê dessa violência, né? No meu livro, eu trago várias estatísticas mundiais sobre a violência. Onde começa a violência? Por que, né, essas pessoas que estão no mundo cometendo violência, elas não vêm de uma história de um lar harmonioso e amoroso. 99% dessas pessoas vêm de lar de abusos, abusos físicos, abusos emocionais, abusos sexuais, abandono, várias formas de violência, né? Porque a gente acha que violência é só bater, por exemplo. Não. Gritar, criticar, humilhar, ignorar, tudo isso também é violência, né? Configura abuso emocional. Então, e são causadores de trauma, né? São experiências diversas vividas na infância, causadoras de trauma e que impactam a saúde emocional, física e mental do futuro adulto. Então, essa compreensão de que a infância é a base da vida, do que acontece na infância e não fica na infância é fundamental, né? Porque, ó, se você conversar com qualquer pessoa, não importa a idade, se ela tem 40 anos, 50, 70, 30, ela vai lembrar da infância dela. Ela vai ter marcas da infância, tanto positivas quanto negativas, né? Que é o que Então, acaba o que acontece formando, na né? infância é muito importante. É É. verdade. E você é formada em biomedicina. Como que a Sou. educação acabou entrando na sua vida profissional? Na verdade, eu comecei estudando tudo isso para educar os meus filhos, né? Eu não tinha intenção de que isso fosse tornar uma profissão. Eu fui estudando, buscando lá nos Estados Unidos. Eu falei, gente, eu vou estudar para ser uma mãe melhor, para conhecer melhor o comportamento infantil. Eu tinha dificuldade, né, de entender por que, que eles choravam, por que eles faziam birra, eu ficava nervosa. Eu falava, ai, por que será que eles fazem Precisa isso? de uma Então, solução. fui estudando. E de tanto estudar, eu cheguei nas neurociências, né? E como eu sou biomédica, aí sim fez muito sentido, né? Estudar o cérebro, estudar o sistema nervoso, estudar as implicações na saúde, né? As implicações do estresse tóxico na saúde do ser humano. Eu falei, gente, que sensacional, porque na verdade eu consegui juntar todas Aham. essas peças e falar, caramba, não é só falar de relações entre pais e filhos, isso é saúde mesmo, entendeu? É saúde física. Porque as pessoas que sofrem traumas na infância, lógico, né, tem pessoas que têm mais problemas, outras têm menos problemas, mas de várias formas, os traumas da infância, eles não somem. Não é assim, passou e ficou lá atrás. O seu corpo reage, né? O seu sistema nervoso, ele reage a esse trauma. Então, por exemplo, doenças crônicas como depressão, diabetes, asma, podem ter a sua origem nos traumas de infância, né? Olha só. No meu livro também trago, por exemplo, falando da maior pesquisa de saúde pública feita no mundo sobre experiências adversas vividas na infância e como que isso aumenta, por exemplo, em 14 vezes a chance de um ser humano cometer suicídio, sabe? Então, é muito importante e a nossa saúde como adultos começa lá atrás, quando a gente ainda está dentro da barriga da nossa mãe. Isso a ciência realmente já provou e é algo muito novo ainda, né? Sim. Especialmente aqui no Brasil, se fala muito Mas pouco é disso. muito interessante, né? Assim, é um mundo curioso e que gera essa vontade de entender mais. Acho que foi isso que foi acontecendo com você, né? Com certeza. Eu falei, gente, agora eu quero que todo mundo saiba o que eu sei também, porque Sim. é tão bom, né? Você poder entender o que está acontecendo com você, com seu filho, com seus relacionamentos, ter esse novo olhar. E eu espero que as pessoas realmente se transformem, assim como esse conteúdo me transformou, né? Se Deus quiser. E aí a gente teve a pandemia. De que forma que ela trouxe mudanças para a educação? Qual a sua opinião sobre o ensino remoto? É bacana, não é? Porque as pessoas falam, né, que em algumas coisas a pandemia trouxe algo positivo, que a gente sempre tenta, né, tirar algo positivo. Como que você viu o reflexo da pandemia na educação? Eu acho que não foi nada bom, porque as crianças, assim, vamos olhar por partes. Criança pequena, tipo 0, 1, 2 anos, ela não precisa ir para a escola. Ela quer pai e mãe, né? Ela está naquela fase do apego seguro, onde pai, mamãe, a mamãe especialmente, é o mundo dela. Então ela não sentiu falta de ir para a escola, né? Agora, as crianças, a partir dos 3 anos, elas começam a ter muito mais interesse, né, em socializar, em brincar com o outro. E eu acho assim, o ambiente escolar é muito propício para essa troca,
para crescer, né, as experiências, conhecer pessoas diferentes. Então, Aprender a crianças maiores, dividir, então, muitas coisas, né? exato, todo esse processo social, né, de entender o outro, de perceber o outro, que vai acontecendo com o passar do tempo, naturalmente, 4, 5, 6 anos você começa esse processo de ter empatia, né, se colocar no lugar do amigo. Para as crianças maiores, eu acho que houve um prejuízo enorme nessa questão social, né, de não poder brincar, de não poder interagir. Essa troca é fundamental para o desenvolvimento emocional da criança também, não só o cognitivo, né, então eu acho assim, hoje em dia tem muitos pais sofrendo as consequências dessa pandemia ainda, crianças com atraso de fala, por exemplo, porque ficaram muito tempo trancadas sem conversar com outras pessoas, especialmente as menores, né, de 1, 2 anos, pais trabalhando, interagir um pouco com essa criança que ficou muito nas telas, muito na televisão, muito no celular. Então hoje, por exemplo, a gente tem crianças com atraso real de fala, né? Outras com dificuldade de relacionamento, com insegurança, porque viveram num ambiente de perda, perderam, né, entes queridos. Então existe, infelizmente, essa consequência, mas que com o apoio dos pais e dos profissionais isso pode facilmente também ser superado. E ainda sobre isso, tem pesquisas, né, que falam que as crianças elas acabaram aprendendo em torno de 45% do conteúdo que deveriam aprender. Você acha que a retomada desse tempo perdido, desse aprendizado perdido, tem uma previsão de quanto tempo? Como que vai ser isso? Você sabe que isso depende de muitos fatores, né? O primeiro deles é essa criança gosta dessa escola, ela gosta desse professor, ela gosta desse ambiente, porque a criança ela tem uma capacidade de aprender enorme, né? Tanto é que crianças pequenas aprendem 1, 2 idiomas com muita facilidade. Então, o que mais pesa para uma criança aprender é a qualidade do relacionamento que ela tem com aquele adulto que está ensinando ela. Então, por exemplo, se você tem um professor que se conecta com você, te passa segurança emocional, segurança física, a chance de você, por exemplo, se abrir para o aprendizado é muito maior. Se você vai para uma escola onde o professor grita, te pune, você não se dá bem com os amigos, você não, entendeu? Isso atrapalha o Vai aprendizado. Então, atrasando. o aprendizado ele depende de alguns fatores, né? E especialmente também o ambiente em casa. Uma criança que vive sendo castigada, ameaçada, ela entra num estado de alerta, o corpo dela, o sistema nervoso dela vive num sistema de alerta que prejudica também as funções cognitivas ligadas ao aprendizado, à memória, ao foco. Então, essa pergunta ela depende de vários, ela é multifatorial, entendeu a resposta? É, algumas coisas, como eu não sou mãe, então eu pego alguns exemplos de amigas, né? E teve uma que me chamou a atenção, ela ouviu, eu não sei se foi de uma psicóloga, que o sonho da minha amiga era o filho numa escola bilíngue. Mas ele não evoluía, ele não se sentia feliz na escola. E aí, eu acho que foi uma psicóloga, falou para ela assim: esse era um sonho seu, do seu filho numa escola bilíngue. Mas você está tentando realizar um sonho na vida do seu filho que não está sendo positivo para ele, porque ele não tem o preparo para aprender tudo muito ao mesmo tempo, né? Porque no bilíngue você acaba aprendendo português, o inglês. E ela falou: não é uma escola para o seu filho. Volta para a escola que ele estava, você vai ver o desenvolvimento pessoal dele, como vai ser diferente. Dito e feito. Ela olhou e falou: não, eu vou então dar esse passo para trás, que não é só o meu sonho, ele tem que estar bem também. E colocou na escola anterior, que não era bilíngue, e o desenvolvimento dele foi incrível. Tanto que hoje, já mais velho, ele já fala 2 línguas e tudo, mas num outro momento. Então, isso é importante também, né? Eu achei muito legal o que foi dito para essa minha amiga A e ela colocou em prática. individualidade, olhar a individualidade, porque vai ter muitas crianças que vão se adaptar e vão super bem, vai ter outros que, ai meu Deus, não. Então, nós somos indivíduos, né? Então, se você está lá na sua família, tem pai, mãe, tem vários irmãos, você vê que um é diferente do outro, né? Então, isso é uma questão também de adaptação, de olhar para essa criança e falar, caramba, é igual quando você pega uma planta, por exemplo, e coloca, essa planta precisa de uma terra, por exemplo, muito adubada, e você coloca ela numa terra seca. O que vai acontecer? Essa planta não vai se desenvolver como ela foi programada para se desenvolver. O Uhum. ser humano é a mesma coisa, a gente precisa olhar em que tipo de ambiente, de estímulo que cada criança precisa e inserir ela dentro daquele ambiente que é o melhor para cada uma, né?
Então, Exato. os pais perceberem isso e evitarem, inclusive, comparações, né? Ah, porque esse aqui é mais inteligente, aquele ali, porque seu irmão foi bem, você não foi, porque sua irmã foi bem na prova, você não foi. Isso é muito danoso, né? Então, a gente, claro que uma criança, ela não tem condição de escolher o que é melhor para ela. Ah, eu quero estudar numa escola X ou B. Quem decide isso são os pais. Uma criança Sim, não tem condição de decidir isso. Mas nós, como adultos, temos que olhar como essa criança se sente naquele ambiente. Aquele ambiente está, de fato, fazendo com que essa flor atinja o seu potencial, né? e foi muito bacana o resultado que foi para esse filho, foi incrível. Então, se souber observar, aí pode fazer muita diferença também para tomar as atitudes corretas, né? Ou as melhores, não sei se corretas ou não, mas as melhores para aquela criança, né? Sim. Thelma, eu agradeço muito, adorei sua participação, o conteúdo que você trouxe. Eu queria que você deixasse, para quem nos acompanha, né, onde pode adquirir os seus livros, esse que será já tem acesso para Já foi compra, lançado. sua rede social, Já. as considerações são suas. Obrigada, querida. Olha, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho pode me acompanhar no Instagram. Estou lá todos os dias ensinando, trazendo conhecimento sobre o comportamento infantil no telma.abraão. E lá também tem os links para comprar tanto o meu primeiro livro quanto o segundo. Fora isso, ele vende na Amazon Internacional também, em 12 países. Então, quem mora fora do país pode comprar também. E nas principais livrarias do Brasil. Muito bom. Obrigada. E espero que Obrigada a quando você. voltar, você vai ficar ainda no Brasil por um tempo, mas quando vier com mais Posso? tempo, venha pessoalmente conhecer aqui a emissora. Já fica o convite para você voltar, viu? Obrigada, querida. Obrigada. Beijo. Obrigada, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.